Quando nós falamos sobre ter uma vida com Deus, uma vida em obediência a Deus, se calhar muitos de nós somos muito rápidos em pensar que é uma vida custosa, é uma vida onde nós precisamos de fazer inúmeros sacrifícios. E apesar de que na vida cristã nós temos sim sacrifícios, pois eles são bíblicos e são uma disciplina para nós precisamos de ir a fundo na questão do nosso coração em relação a Deus e àquilo que nós estamos, entre aspas, ganhando em troca desses sacrifícios que nós fazemos. Às vezes nós até fazemos um comparativo com o nosso estilo de vida enquanto cristãos, enquanto pessoas que carregam a cruz e se negam a si mesmo para conseguir seguir a Cristo, e as pessoas que estão no mundo seguindo os seus prazeres, seguindo uma vida sem Deus, longe de Deus, na inimizade com Deus e que buscam alegria. Mas será que a alegria é algo que apenas é exclusivo do mundo, a quem vive pecando, a quem vive longe de Deus? Eu acho que não. Porque as Escrituras elas nos ensinam sobre alegria várias e várias vezes. Jesus nos falou sobre alegria e nos prometeu alegria. O Evangelho, ele nos promete alegria. O mundo, vivendo no pecado, ele consegue experimentar alegria porque todo homem, querendo ou não em Deus, vive debaixo de uma graça que é comum. Jesus diz que o sol ele raia sobre os justos e os injustos, da mesma forma a chuva cai sobre os justos e injustos. Existe uma graça comum. A Bíblia diz também em Romanos 1 que os atributos invisíveis de Deus são manifestados em toda a criação, crendo o homem ou não. Então todo homem vive diante da manifestação de Deus, dos atributos de quem Deus é, de maneira que todo homem é indesculpável diante de Deus. Então a alegria, ela não é algo ruim. Não é porque o mundo peca por viver atrás de alegria que a alegria é errado. Na verdade, aquilo que é condenável é o pecado e não a alegria. Porque a alegria é encontrada em quem? No mundo ou em Deus? Quem é a fonte de todas as coisas? O mundo e o pecado e o prazer? Ou Deus, o Criador tanto do prazer quanto da alegria? Pois Ele, antes de existir em céus e terra, já era alegre em si mesmo, consigo mesmo. Está escrito em Mateus 3,17 que, depois de Jesus ser batizado, houve uma voz que surgiu do céu e disse: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer." O Pai se alegra e tem prazer no Filho. E esta é uma relação que existe na eternidade. Pois é-nos dito que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E também que Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. Tudo é mantido por Ele. Pai, Filho e Espírito Santo vivem em harmonia de eternidade a eternidade, em uma profunda e gloriosa alegria e amor um para com o outro. Então aquilo que é errado não é a alegria, e sim onde nós estamos encontrando essa alegria. Se Deus é a fonte da alegria, então buscar alegria não é uma coisa necessariamente má. Se a alegria verdadeira nos encaminha para Deus, que é a fonte da alegria. O Evangelho, ele não é apenas uma mensagem que chama todo o homem ao arrependimento e à fé para que a humanidade se reconcilie com um Deus aborrecido e entediado. E sim, um chamado para que todo o homem possa conhecer um Deus que contém uma alegria gloriosa nele mesmo. O chamado do Evangelho, ele permite com que nós, homens, conheçamos a verdadeira alegria, uma alegria que é completa. Pois Jesus diz: "Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa." Jesus está falando em um contexto de João 15, onde ele está falando sobre permanência, sobre fruto, sobre obedecer, sobre permanecer nas palavras dele para que ele permaneça em nós. Às vezes nós olhamos para a obediência e a imagem que nos vem é aquilo que Jesus nos diz, que nós precisamos tomar a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos, ou até mesmo aquele jovem a quem Jesus pediu para vender todas as coisas para poder segui-lo.
E nós olhamos para estas imagens que são bíblicas, que são mandamentos, mas que nós não entendemos o valor daquilo que nós estamos ganhando em troca, ou melhor, daquilo que Jesus já alcançou por nós na cruz. O sacrifício é bíblico, sempre será bíblico. O sacrifício é nós submetermos o nosso coração, é nós dobrarmos o nosso entendimento diante da verdade. Que verdade é essa? De que Deus é digno, Deus é merecedor de todas as coisas e nele está todo o valor do universo. A imagem de um homem vendendo todas as coisas para comprar um terreno com um tesouro precioso, ou um homem vendendo todas as coisas para conseguir uma única pérola preciosa, para nós deveria ser como um homem que tira da sua carteira todas as notas falsas para poder colocar as notas verdadeiras. O valor de tudo está nele e por isso é que nós precisamos de cantar com toda a ousadia. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Buscar alegria não é uma coisa má. Participar da alegria de Deus é o chamado para todos nós que aceitamos Jesus, que queremos em Jesus. Pois Ele vai dizer em Mateus 25, na parábola dos talentos, Ele vai dizer aos dois que foram fiéis e obedientes: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Vem e participa da alegria do teu Senhor. O chamado de Deus é para que nós possamos participar da alegria que há em Deus. Da mesma forma, em Salmos 34, quando nos vai dizer que aqueles que olham para Ele ficam com os seus rostos radiantes de alegria. Aqui é como o princípio da contemplação. Nós, quando contemplamos, nós somos transformados à imagem do alvo da nossa contemplação. Ou seja, ao nos aproximarmos deste Deus que contém uma alegria gloriosa, os nossos rostos ficam radiantes de alegria. A verdadeira pergunta é: o quão alegre Deus é, para que possamos ser transformados por essa verdade? O quão alegre Deus é. Quanto mais nós meditarmos na alegria de Deus, maior será a nossa alegria hoje e maior será a nossa esperança na alegria futura que nos foi prometida. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Que Deus vos abençoe.